agora falar da parte de Deus, o recado de Deus para nossas vidas. Nós estamos falando aí, olha, sobre esse assunto, é um assunto longo, um assunto bonito. Os mistérios do reino de Deus, é a quinta mensagem, a quinta parte. E nós estamos aí em Mateus capítulo 13, versículo de número 11. E eu creio que Deus hoje vai fazer muitos milagres. É o culto dos impossíveis, hein? E nós estamos diante do Deus dos impossíveis, né? O Deus que realiza o impossível. Quando você estuda a palavra e vai ver o ministério terreno de Jesus, olha, ele curava cego de nascença. Ele curava aleijado de nascença. Olha, o sujeito já ficava em pé na hora. Que coisa! Esse é o nosso Deus. Ele repreendia as tempestades, multiplicava pães e peixes, transformava água em vinho. Olha, nosso Deus não muda. Então nós vamos falar muito hoje a respeito desse mistério tremendo, chamado Cristo Jesus. Vamos lá. Versículo de número 11 do capítulo 13 de Mateus. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Amados, duas classes, eu tenho falado sempre, duas classes de pessoas existem na terra. Aqueles que receberam de Deus o dom de compreender, de conhecer os mistérios do reino dos céus, e aqueles que a isso não foi dado. Então, para eles é uma coisa de doido, né? Por quê? Porque existe uma história, existe um enredo, né? Existe um enredo na vida do ser humano, e o ser humano precisa compreender, e para compreender ele precisa ter um encontro com Cristo. Ele não consegue compreender essas coisas, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos compreender que nós somos privilegiados, somos, porque a nós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso você precisa, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Você precisa tomar atitudes de crente, de filho de Deus. Você precisa buscar o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós precisamos entender o que Deus quer com a nossa vida. Nas oportunidades anteriores, falamos do mistério do reino e abordamos o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Falamos também a respeito do mistério da fé. Abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. Meu irmão, tem fé que é verdadeira e tem fé que é falsa. A fé, quando você usa os seus sentidos, ela se torna falsa. A fé verdadeira é aquela que, como diz lá o Jesus falando daquela mulher samaritana, Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha, é uma fé que move o mundo espiritual, a parte espiritual de Deus. Quando você tem uma fé que usa os sentidos, a visão, o tato, o olfato, a audição, para você poder buscar a Deus, eu preciso sentir, tem que ter música, pelo amor de Deus, para com isso, não é por aí. É adoração espiritual. Você pode adorar a Deus no banheiro, se você sozinho, pode adorar no quarto, você deitado. Você pode buscar a Deus, essa é a fé verdadeira. Você não precisa ter uma referência física, porque quando você tem uma referência física, a Bíblia diz que virou idolatria. Você está colocando alguma coisa substituindo o Criador. Essa é a fé falsa. Mas a fé verdadeira é aquela fé que move céus. Você vê o céu aberto. Temos falado também sobre o mistério da vontade de Deus, ou a vontade do Senhor. E falamos também do mistério da igreja. E na última terça-feira, uma semana atrás, eu preguei sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus. Nós temos falado aí agora, entramos nesse caminho, e esse mistério é muito lindo, eu quero mergulhar nele, eu quero, como diz lá, Ezequiel, no capítulo 47, eu não quero ficar na beirinha do rio, molhando só os pezinhos, não. Eu quero mergulhar, eu quero caminhar para a área profunda desse rio, desse mistério, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, como eu disse, tudo tem
um início. Tudo tem um início. O nosso Deus é o Deus de princípio. Ele começa a Bíblia dizendo assim, no princípio. Então você quer entender coisas desde o início? Leia a Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque o nosso Deus é o Deus de princípios. No capítulo 3, ele conta a queda do homem. Ele fala como o homem entrou nesse caminho de destruição, de maldição. E nós precisamos, em nome de Jesus, compreender isso. Diz assim a palavra de Deus sobre a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A conversa do diabo aí. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha aí, ó. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oh, aleluia! Esse é o texto que conta a história da desgraça do homem. A desgraça do homem é o pecado, ele entrou em desgraça diante de Deus,
O ser humano, segundo a palavra de Deus, após a sua desobediência à orientação de Deus, ficou debaixo, submisso, numa situação idêntica à de um escravo, quanto à maldição, quanto ao governo do mal. Só para os irmãos poderem compreender, eu vou fazer aqui uma comparação, tá, amados? Quando os negros chegaram ao Brasil, chegaram na condição de escravos, e não era por intermédio deles que viria a sua libertação. Se bem que muitos tentaram, em vão, libertá-los desta escravidão e não obtiveram êxito, mas tendo muitos seguidores, mesmo tendo muitos seguidores, precisou sair do palácio, uma ordem para que eles se tornassem livres. Havia um decreto, uma ordem vinda diretamente do trono. A partir de hoje, dizia o decreto, 13 de maio de 1888, fica abolida a escravidão, né? Dizia o decreto. Mas muitos escravos continuavam escravos. Por quê? Porque desconheciam o decreto, ou porque fizeram um acordo com seus opressores para continuar naquela vida, naquele estilo de vida, pois se adaptaram, se acostumaram e achavam que não conseguiriam suportar uma vida longe dos seus administradores. Esses escravos perderam a visão do amanhã, do futuro da sua descendência. Se eu sou escravo, meu filho continuará sendo escravo, meu neto continuará sendo escravo, meu bisneto continuará sendo escravo e toda a minha descendência continuará sendo escrava. No mundo espiritual é a mesma coisa. Foi o que aconteceu aqui. Se você não conhecer o decreto de Deus, se você rejeitar o decreto que saiu do trono de Deus a respeito da raça humana, você continuará debaixo da mesma maldição de Gênesis 3. Olha. Mas se você receber este decreto e acreditar nele, viver segundo o seu conteúdo, você e toda a sua descendência será abençoada, ficando livre da maldição que estava sobre toda a raça humana. Você sabia disto? Que Deus enviou o libertador, o seu Cristo. Já saiu do trono de Deus o decreto. Tome conhecimento dele e se aposse dos seus direitos. Você que participa deste culto, fique sabendo, igreja. Depois que Deus enviou o seu Cristo, o meu opressor, Satanás, não tem mais domínio sobre a minha vida. Interessante, olha aí. Depois que Deus enviou o seu Cristo, Satanás não tem mais como dominar a humanidade. Porque o decreto já saiu, fica escravo quem quer ser escravo. É uma escolha, você quer continuar sendo escravo ou quer ser livre? Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos afirma isso lá em Romanos 8, 1, né? Nenhuma condenação. Olha, você é livre. O decreto saiu. A raça humana está livre em Cristo Jesus. Amado, se você se incluir neste decreto que saiu do trono de Deus, não há mais condenação sobre a sua vida. Você precisa se incluir nele. Mas pastor, eu já sou crente, mas sofro como sofria no mundo. Ando enfermo, as doenças permanecem sobre a minha vida, as influências e a presença dos opressores ainda são sentidas por mim. Mas o decreto fala lá em João 8, 32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o decreto, em conhecer o libertador. Meu amado e minha amada, você que nos ouve, você precisa conhecer o decreto de Deus, você precisa se envolver com esse decreto, conhecer o que esse decreto decretou para a tua vida.
Não adianta somente ter um encontro com o libertador. Tem muitas pessoas que têm um encontro com o libertador. A Bíblia conta a história do jovem rico. Esteve diante do libertador Jesus, mas ele preferiu, a escolha dele foi as riquezas e não a libertação. Todas as vezes que alguém ou alguma coisa quiser te escravizar, mostre o decreto que saiu do trono, mostre a palavra do libertador. João 14, 21, vamos lá, João 14, 21. João 14, 21. Olha só o que diz nessa palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação do Senhor libertador, do Cristo de Deus, do Senhor Jesus, são para os que têm os seus mandamentos e os guardam. Na área da libertação, você não consegue nada fora de Cristo de Deus, do Cristo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí envolvido aí com as entidades, com as encruzilhadas, com os cemitérios, né? Com a praia, com as cachoeiras, você não vai conseguir nada em termos de libertação nesta área. Você não consegue se libertar com os ídolos. Quando Deus fala dos ídolos, diz que eles não podem salvar. Não há nele poder para isso, porque eles têm mãos e não apalpam. Tem olhos e não veem. Tem boca e não falam. Tem nariz e não cheiram. Tem pernas e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E assim ficam todos aqueles que confiam neles. Meu Deus! Nós precisamos entender que nós não conseguimos nada em termos de libertação fora de Cristo Jesus. Porque Ele é o enviado de Deus. O decreto de Deus veio na pessoa de Jesus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o decreto de Deus. Você dentro do reino do Espírito, no mundo espiritual, só é vitorioso quando se está debaixo da cobertura do decreto de Deus, que saiu, que foi enviado lá do trono de Deus, meu amado. Salmo 107, Salmo 107, louvado seja o nome de Jesus. Salmo 107, versículos 19 e 20. Diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor. Você está angustiado, você está passando por lutas existenciais, você sente aquele vazio dentro de você, olha aí. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. De que forma? Olha aí, enviou-lhes a sua palavra, enviou-lhes o seu decreto, e os sarou, olha, curou completamente, e os livrou do que lhes era mortal. Olha, o poder da morte, esse decreto nos livra. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão debaixo do decreto de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O libertador está neste lugar. O libertador está aí junto de você. Você pode afirmar com muita convicção. Repete essas palavras comigo. A palavra de Deus é poderosa. O decreto é poderoso. Repete comigo. A palavra de Deus cura. O decreto cura. Repete comigo. A palavra de Deus liberta. O decreto liberta. Repete comigo. A palavra de Deus salva. O decreto salva. Lembra disso. A palavra de Deus é para ser obedecida. O decreto também é para ser obedecido. A palavra de Deus nos exorta: obediência quero, e não sacrifício. Deus quer obediência. A palavra de Deus é o decreto que saiu do trono de Deus. A palavra de Deus é o verbo de Deus, e o verbo de Deus é o Senhor Jesus. O decreto é Jesus, e o nome de Jesus, o nome do libertador, é poderoso para operarmos aqui na terra.
Ele delegou esse nome à igreja. Hoje, no nome de Jesus, nós vemos as libertações, as curas, as salvações, os milagres. Você pode repetir comigo, você que está aí me ouvindo? O decreto diz isto: as cadeias serão quebradas. Aleluia! As cadeias serão quebradas. Você pode estar envolvido aí no mundo espiritual até a tua alma, mas há poder no nome de Jesus para te libertar. O Senhor que liberta está neste lugar, está sendo transmitido através dessa palavra, porque o Espírito de Deus usa a palavra de Deus, usa o decreto. Em Romanos capítulo 10, louvado seja o nome de Jesus, Romanos capítulo 10, versículos 13 em diante, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque. Sabe o que é invocar, não sabe? É chamar a presença. Invoque a presença do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? Por isso que você não clama, porque você nunca tinha ouvido falar desse decreto. Você nunca tinha ouvido falar que existe um libertador enviado por Deus para te ajudar, para te socorrer, para te tirar o mal, a maldição sair sobre a tua vida. E ele continua dizendo: e como ouvirão se não há quem pregue? Deus abriu essa oportunidade para você poder ouvir o decreto dele. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Muitas pessoas ouvem, mas não tomam posição. Hoje eu quero dizer nesta tarde para você que nos ouve, para você que nos vê: tome uma posição. Hoje é tarde de tomada de posição. Aqui temos pregado, aqui temos anunciado o decreto de Deus, temos visto muito a glória de Deus neste lugar, mas poderíamos ver muito mais se todos nós crescêssemos no decreto e fôssemos obedientes a ele. Você não precisa ir a outro lugar. O decreto tem sido lido, pregado e anunciado deste púlpito. Jesus, o Cristo de Deus, aquele que veio dar vida e vida em abundância, está neste lugar. Lá em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, no versículo 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou. Olha, é resgate, meu irmão. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14, que recebe, meu irmão, para de receber esses outros espíritos aí e tome uma decisão em Deus para receber o espírito prometido por Deus. Tem pessoas que recebem um monte de espíritos, mas o Espírito de Deus ele não quer receber. Mas hoje é uma tarde de libertação, é uma tarde de entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E você vai receber a bênção de Abraão, a bênção prometida a Abraão e o Espírito prometido. Aleluia. O resgate já aconteceu há 2000 anos atrás. Você sabe quando é que vai resgatar uma pessoa? Uma pessoa se afogou no mar, o resgate vai lá, é o helicóptero, a lancha, o jet ski, vai lá, e os nadadores vão lá, os bombeiros, salva-vidas, e resgata aquele homem, tira ele do poder da morte. Assim Jesus faz conosco. Assim Jesus fez conosco há 2000 anos atrás. E o que nós temos que fazer? Nos incluirmos nele. Incluirmos em quê? No decreto. Cristo. Que Cristo? O mistério de Deus, Cristo Jesus, nos resgatou. Quem estiver em Cristo, não há condenação. Você não será mais condenado. O maligno não tem mais poder para te tocar. Diz a Bíblia: o maligno não lhe toca. Mas você precisa deixar o decreto agir na sua vida.
O decreto precisa agir em várias áreas da tua vida, na salvação, porque a Bíblia diz lá em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo aí, ouvinte desse culto, participante deste culto, só existe um nome dado por Deus. Você que tem um monte aí de ajudadores, abra a mão deles e fique só com Jesus. É isso que é conversão. Conversão é quando você se volta para o único Deus, para o único Senhor, para o único Salvador. E na cura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olha que coisa linda. A cura vem pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cada ferida dele era o pecado que ele estava carregando, era as dores que ele estava carregando, era a maldição que ele estava carregando, era tudo aquilo que estava sobre nós, ele estava carregando. E na libertação? Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Meu Deus, as cadeias se abrem, meu irmão. O decreto te liberta. E diz assim, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então que você possa entender que Jesus te libertou para a liberdade, e não para a escravidão. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 diz, vamos lá, enquanto eu vou chegando em Filipenses, Deus nos deu um nome, filhos. Que nome poderoso é esse, né? Deus estabeleceu um nome, o nome de Jesus, e este é o nome estabelecido por Deus. Isso não é a igreja que estabeleceu, não. Este nome abre o céu, ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Filipenses 2:9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Olha, quem exaltou esse nome não é a igreja, não é apóstolo, não é pastor, não é profeta, não é o círculo de oração, não é nada disso, irmãos. Olha lá, quem exaltou foi o próprio Deus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não quiser aceitar Jesus hoje, se não quiser entrar num acordo com Deus hoje, através de Jesus Cristo, através do decreto de Deus, um dia você vai se dobrar. Você vai ter que dobrar o teu joelho e confessar com os teus lábios, mas aí vai ser tarde, irmãos. Abra o teu coração e escolha a vida para que vivas. Não há criatura que não se dobre diante deste nome. Não há demônio, não há nada que possa endurecer-se diante desse nome. Por quê? Porque esse nome é nome glorioso, nome poderoso, nome forte, nome maravilhoso. O nome em que operamos sinais, prodígios e maravilhas. Aqui não se opera em nome de Joaquim, em nome de Mariana, em nome de A, de B ou de C. Aqui se opera em nome de Jesus. Você pode afirmar isso com toda a convicção. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Glorifique a Deus pelo decreto, igreja. Glorifique a Deus, igreja. Oh, aleluia. Nós fomos comprados para glorificar o nome poderoso de Jesus. Enquanto você dá glória a esse nome, a glória de Deus desce do trono sobre a sua vida. É assim, é uma mão dupla. Quando Jacó teve uma visão a respeito da escada, a Bíblia descreve que ele via anjos subindo e descendo. É um caminho de mão dupla. Tem anjo descendo e tem anjo subindo.
Então tem glória subindo e tem glória descendo, tem glória subindo e tem glória descendo, tem glória subindo e tem glória descendo. É assim que funciona. Se você que foi comprado para a glória de Deus não glorificar o nome de Jesus, a glória não desce. Porque é um caminho de mão dupla. Nós temos que fazer a nossa parte para obtermos a resposta de Deus. Deus nos deu o decreto e exige glorificação. Exige que a igreja o glorifique. Aleluia. Aleluia. A presença da glória de Deus é sinal de cura. É sinal de milagres. É sinal de libertação. É sinal de salvação. É sinal de poder, de prodígios e de maravilhas. O nome de Jesus engloba toda a glória de Deus. Quando a palavra de Deus expressa isso, ele diz, olha, toda a divindade está nesse nome. Quando você fala Jesus, que nome maravilhoso é esse, que nome poderoso é esse, né? Que Deus destinou para que você se tornasse mais do que vencedor. É o nome mais excelente. Você pode falar assim comigo? Você que ainda tomou uma decisão de hoje compartilhar essa pregação junto com o teu pastor. Jesus é cura. Jesus é libertação. Jesus é salvação. Jesus é milagre. Jesus é poder de Deus. Jesus joga por terra todas as maldições. Aleluia. Eu vou te pedir, você que está em casa, vamos fazer um exercício nesta tarde. Fique de pé. Fique de pé. Oh, aleluia. Coloque a mão na tua enfermidade. Porque Jesus vai te curar agora. Eu quero daqui enviar uma palavra, como Jesus enviou aquela palavra para o servo do centurião. Receba a cura, no nome poderoso de Jesus. Agora você vai repetir comigo, toda a maldição em minha vida, de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Agora você vai falar o nome da enfermidade e diga com fé no decreto de Deus, hein? O nome de Jesus está acima do teu nome. Agora sai do meu corpo, em nome de Jesus. Sai do meu corpo, em nome de Jesus. Aleluia. Continue de pé aí. Nós vamos agora profetizar a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, a sua família, seus negócios. Os demônios que atuam, fale assim comigo, olha. Vamos falar agora aos demônios opressores, aqueles que têm oprimido muitas vidas. Normalmente na casa tem uma pessoa que é mais espiritual do que a outra, né? Então aquela que é mais espiritual percebe o movimento espiritual, sente a presença do mundo espiritual. E aquele que não quer muito se envolver, os espíritos se aproveitam. Eu quero orar nesse momento, fala assim comigo, ó, demônios que atuam em minha vida, como atuavam no passado, eu te digo, em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. Saiam agora em nome de Jesus todo espírito que me influenciava e me dominava. Saibam que eu sou do Senhor Jesus e em seu nome eu os expulso da minha vida. Em nome de Jesus. É fé, meu irmão. Agora você vai falar aos espíritos. Espírito de aflição, fora. Fala, espírito de ansiedade, fora. Espírito de depressão, fora. Espírito de divisão, fora. Espírito de facção, fora. Espírito de descontrole, fora. Espírito de fofoca, fora. Espírito de acusação, fora.
espírito de crítica fora, espírito de menosprezo fora, espírito de deboche fora, espírito de religiosidade fora, espíritos de ciúmes fora, espíritos de desforra fora, espírito de perseguição fora, espíritos de confusão fora, espíritos de rebeldia fora, espírito de morte fora, espírito de preocupação fora, espírito de impureza fora, espírito de insegurança fora, espírito de nervosismo fora, indecisão fora, espírito de orgulho fora, espírito de passividade fora, espírito de perversidade fora, espírito de paranoia fora, espírito de dúvida fora, espírito de incredulidade fora, espírito de enfermidade mental fora, espírito de engano fora, espírito de espiritismo fora, espírito de fadiga fora, espírito de idolatria fora, espírito de impureza sexual fora, espírito de herança fora, espírito de contenda fora, espírito de culpa fora, espírito de amargura fora, espírito de vícios e compulsões fora, espírito de cobiça fora e espírito de suicídio fora, em nome de Jesus. Diga aleluia, igreja, e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar agora. Oh, aleluia. A turma foi toda embora, hein? A turma foi toda embora. Tua casa está limpinha, tua vida está limpinha. Oh, aleluia. Tua família agora está debaixo da bênção. Mantenha a casa limpa, né? Bota a placa aí, ó, mantenha a casa limpa, fora os demônios, em nome de Jesus. Somente a presença do Espírito que foi prometido, né? Como nós falamos lá em Gálatas, né? O Espírito prometido, o Espírito Santo de Deus, tenha espaço na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Escravidão nunca mais. Eu não quero mais ser escravo, nem do pecado, nem de opressores. Os opressores não mais vão me oprimir, porque eu estou debaixo do domínio e do comando do Espírito Santo de Deus. E o decreto é quem conduz a minha história e a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero falar com você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ou se encontra desviado dos caminhos do Senhor, e quer nesta tarde entregar a Deus a sua vida, e voltar a viver, né, na presença de Deus. Eu te convido a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, repetindo esta oração comigo. Senhor Jesus, eu abro a minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Me arrependo dos meus pecados e te peço que escrevas o meu nome no livro da vida. Eu sou teu filho e tu és o meu Deus e o meu Pai. Entrego nas tuas mãos os meus inimigos e os meus adversários, em nome de Jesus. Obrigado por fazer parte da sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Amados, eu quero dizer para você que fez essa oração comigo, que você tome atitudes, né? Que você comece a se lembrar de que Deus é Deus. Deus é o Senhor da tua vida, você entregou a sua vida a Ele. E nós precisamos, tomar essa atitude. Se você tomou essa atitude hoje de entregar a sua vida, coloque aí nos comentários, que você entregou a sua vida, que você hoje se reconciliou com o Senhor. É uma atitude de fé e também é uma atitude de testemunho, no nome de Jesus. Nós vamos agora dar oportunidade a um louvor, nós vamos louvar a Deus, nós vamos ter um momento aqui em que estaremos louvando a Deus, como gratidão por esta tarde, como gratidão por esse culto,
pela palavra, pelo decreto, né, que Deus enviou para nós. Você quer conhecer o decreto? Olha o decreto. O decreto é a palavra de Deus. Essa palavra veio do trono. Essa palavra veio do céu. E ela está firmada no céu. Quando nós lemos, no Salmo 119, é um salmo que exalta a palavra de Deus. Vou até aqui abrir ele aqui. Salmo 119, a excelência da lei divina. Ou podia ser a excelência do decreto de Deus. Então, é excelente esse decreto. Nós precisamos nos lembrar disso. Como diz lá no Salmo 107, nós lemos ele, né? Mas agora nós precisamos nos lembrar de que, como diz aqui no versículo 13 do Salmo 107, então na sua angústia clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhe despedaçou as cadeias. Que coisa linda!